Então vamos lá, Oscar. Agora sim, Oscar. Aí é que tá. Será que ele volta? Será que não volta? Será que fica de fora mais um pouquinho? Depois de não viajar para o Peru, onde o tricolor enfrentou o Alianza Lima, o meio-campista ele tem trabalhado no CT da Barra Funda para voltar a ficar à disposição o mais rápido possível. Então, enquanto o elenco estava lá em Lima, no Peru, para enfrentar o Alianza Lima pela Copa Libertadores, o Oscar seguiu trabalhando no CT da Barra Funda. Camisa 8 que já realiza alguns trabalhos com bola, mas o seu processo de recuperação após a lesão na região posterior da coxa esquerda ainda não está completo. Tem chance remota de pintar como novidade no clássico contra o Palmeiras em Barueri, mas a comissão técnica trabalha mesmo com a possibilidade de ele retornar na próxima semana. A expectativa mais realista é de que Oscar já reúne condições de ser relacionado para o duelo contra o Libertad, no dia 14 de maio, outra quarta-feira, às 9h30 da noite, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. Aí eu pergunto para vocês também, vi muita gente já respondendo aqui, vale a pena levar o Oscar para o sintético da Arena Barueri? Ou é melhor deixar resguardado um pouco mais? É uma pergunta importante, porque a gente sabe, São Paulo não dá sorte com gramado sintético. Não dá sorte. São vários jogadores lesionados, tanto no Allianz Parque, como no Newton Santos. Recentemente o Caleri machucou também no sintético. Machucou o joelho, machucou feio o joelho. O Lucas ficou de fora todo esse tempo, porque falaram que o trauma, a pancada no joelho, no gramado sintético, foi o que deixou mais grave, que agravou a lesão dele. Por isso que ele ficou 10 jogos sem estar à disposição de Zubeldia. Eu, particularmente, não arriscaria voltar para agora. É jogo importante, é verdade, é clássico. São Paulo está 2 meses sem perder e a última derrota foi justamente contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Então tem todo o contexto, tem um clima de revanche, sim, a gente sabe como é, como é que funciona. Futebol não é novidade para ninguém aqui. Mas São Paulo tem essa preocupação com relação ao gramado sintético. Muitos jogadores de São Paulo se relacionam no gramado sintético. Então eu não deixaria o Oscar para voltar agora. Claro, é uma peça importante, é uma peça que pode ajudar em uma vitória, mas pensando a longo prazo, é melhor ter o Oscar saudável para o restante da temporada. É melhor ter o Oscar saudável para esse restante de 2025, que será importantíssimo. Ter o Oscar de volta vai ser uma peça essencial se o São Paulo quiser pensar em títulos. Então, o jogo desse domingo, olha bem o que eu vou falar, vocês vão entender, é muito pequeno, perto do que é o 2025 de São Paulo. Claro, o jogo clássico nunca é pequeno, nunca é algo sem importância, sem relevância. Mas estou pensando na comparação em relação ao que o São Paulo tem pela frente, é melhor não arriscar esse cara aqui. Deixar ele voltar com paciência, com calma. Pode ser contra o Libertad, beleza. Um jogo que o São Paulo tem a tendência a ser superior dentro da partida. E aí dá liberdade para os caras jogar também, talvez sem tanta responsabilidade defensiva. Eu acho melhor deixar para o jogo contra o Libertad mesmo. Vamos ver as opiniões de vocês aqui. Do Antônio Scavianato eu já tinha lido por aqui. O Edson Ara mandou: no sintético devia poupar Lucas e Oscar. Coloca Lucas Ferreira e Alves. Eu também acho. Paulão desmaiou. Oscar no sintético logo de primeira, acho arriscado também. O Caio Augusto vai ser na Arena Barueri. O Caio Augusto falou sim, vai ser na Arena Barueri, não vai ser no Allianz, mas a Arena Barueri também é gramado sintético depois da reforma. Implementaram um sintético também na Arena Barueri. O Michel Lino mandou: concordo plenamente. Usar Lucas e Oscar no sintético seria dar muita sopa pro azar. Não vai ser no Allianz, ele falou chiqueirão aqui, mas não vai ser no Allianz, vai ser na Arena Barueri. De qualquer forma, é tudo sintético. O Ed Júnior: não tem por que Oscar e Lucas jogarem em gramado sintético, ainda mais depois da lesão. É muito arriscado, eu concordo. E eu acho que eu pouparia o Lucas também. O pessoal está falando aqui que... o Mike Hawks também falou aqui, nem ele nem o Lucas. Eu também não levaria o Lucas, não. Não levaria o Lucas, não. Não levaria nem o Oscar, nem o Lucas. O Lucas está voltando agora, é verdade, já tem 2 jogos aí disputados com a camisa de São Paulo desde a volta da lesão, mas eu acho que tem que tomar cuidado. E a gente sabe que essa preocupação do São Paulo com o sintético é institucional também. Já muitas vezes se falou sobre isso. O Lucas não gosta de jogar no sintético. Ele que foi um dos líderes desse movimento dos jogadores no começo do ano contra a crescente implementação de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Então eu acho que também não deveria colocar para jogar, gente. É claro, é um jogo importante,
um clássico, é legal ter seus melhores jogadores contra um rival estadual, o cenário ideal ter os seus melhores jogadores, mas é isso, existe uma preocupação, e o São Paulo vem sofrendo, os números estão aí, são quase 10 lesões no Allianz, quase 10 lesões no Newton Santos também, pô, não dá, São Paulo tem que pensar à frente, infelizmente, hoje os gramados sintéticos são predominantes em alguns estádios do país, então é melhor pensar à frente, pensar a longo prazo, eu daria a oportunidade para os moleques jogarem também, a molecada que é mais jovem, tem uma condição física melhor, que os músculos já não sentem tanto como sentem os jogadores de idade mais avançada. E todos os jogadores falam isso. Eu já entrevistei jogador, logo depois de toda essa movimentação, entrevistei o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. Perguntei para ele, e foi depois justamente de o Lucas ter explicado na zona mista do São Paulo que a ideia do movimento não era sobre a questão médica, a questão de lesão, era sobre a questão técnica do jogo. E eu perguntei para o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, e falei, pô, a questão é técnica mesmo? Para você como goleiro, o que afeta? Eu nem perguntei sobre lesão, ele já falou, mas eu sinto, quando eu piso errado, depois de um jogo, depois de 90 minutos pisando no sintético, eu já sinto a articulação diferente, já sinto umas dores que eu não sinto normalmente, no gramado natural. Então os caras, eles sabem, por mais que a ideia do movimento tenha ido para um lado da parte técnica do jogo, os jogadores, eles várias vezes falam sobre a diferença que é você jogar no sintético com relação à questão física também. O quanto as dores aumentam no dia seguinte, o quanto é mais difícil de recuperar. Então, eu acho que o São Paulo tem que pensar nisso também. Se a ideia é ter os gramados sintéticos, infelizmente, esvazia os grandes confrontos com relação aos craques das duas equipes. E acho que o São Paulo tem que pensar nisso também. Mas tem que pensar nisso e tem que falar. Não pode só não colocar o Lucas, o Oscar, por exemplo, e não falar que foi por conta do sintético. Tem que chegar, tem que colocar um time alternativo e falar que foi por conta do gramado sintético. Que o gramado sintético é uma preocupação para o São Paulo, que o São Paulo já perdeu diversos jogadores por questão do gramado sintético e que por isso não resolveu não colocar os seus principais jogadores para disputar o clássico. Tem que bater nessa tecla também. Se não bater, aí ninguém vai ficar sabendo. Aí fica parecendo que é só opção técnica mesmo.